Olá, queridos irmãos e amigos, passando por aqui para responder muitas pessoas por aí. Claro que eu não vou responder de forma direta lá no Messenger, lá no WhatsApp, certas críticas que estão fazendo. Algumas pessoas que estão me acompanhando no YouTube, no canal Jairo Luz Mudança Pessoal, até se você quiser entrar lá é fácil, Jairo Luz 2024, você encontra o meu canal e lá tem uma série de assuntos. Algumas pessoas que me assistiram comentaram que me viu no YouTube falando de certos assuntos e algumas pessoas me acompanham também pelo Facebook. Alguns me assistem pelo Kawaii ou pelo TikTok, que aparece algumas vezes, e também pelo Instagram. Eu estou espalhado nas redes sociais, fazendo esse trabalho da espiritualidade, do conhecimento, colocando para os outros aquilo que eu aprendi com o passar dos anos, com várias e várias experiências. E é claro que quando a gente sabe alguma coisa, entende alguma coisa, a gente fala daquilo para os outros, igual você fala também. Você fala para o seu irmão, para sua irmã, para sua amiga, para seus amigos, para aonde você convive, quando você tem uma noção de um determinado tipo de assunto, estão dentro de uma conversa, você expressa o seu palpite. O seu palpite é um conhecimento, é algo que você acredita ser daquele jeito. Porque você também analisa o mundo, analisa onde você está, as pessoas que você conversa, os acontecimentos que vão surgindo. Em cima dos acontecimentos você faz uma análise baseado na sua própria matrix, no que está dentro de você, no que você aprendeu a vida toda. Não é assim a vida. Nós conversamos, nós passamos informações para frente. Só que tem pessoas que nem Jairo Luz, né, que nem eu, que às vezes foi um pouco mais longe para questionar de forma mais aprofundada certas questões. E muita gente está falando para mim aí, colocando de forma direta, eu estou viajando hoje, eu estou nos Estados Unidos, mas então eu estou tendo muito tempo para olhar muitas coisas que estavam perdidas no tempo. Certas críticas. Mas eu considero para mim uma grande riqueza todo tipo de crítica que vem. É natural uma pessoa que está numa caminhada ser criticada. Às vezes o professor na sala de aula é criticado pelos alunos, o padre é criticado, o pastor é criticado. Nós somos criticados aí aonde nós vivemos, não é todo mundo que gosta da gente, sempre tem alguém que tem aquela antipatia, tem nojo da cara da gente. Todo mundo tem esse problema, faz parte do contexto da humanidade, faz parte da evolução. As pessoas nem sabem por que tem raiva uma das outras, às vezes por pouca coisa. Mas o que estão falando para mim é a respeito dessa questão de religião. Estão falando assim, mas você critica muito religião, você fala muito mal de religião, você está nesse mundo da espiritualidade e as coisas não são bem assim. Olha, a minha questão é a seguinte, eu não tenho nada contra a religião, eu não sou religioso igual eu era. Eu não sou aquele católico mais. Lá no passado eu quase fui padre, fui para o seminário, estudei, então eu aprendi a rezar, fui na igreja católica. Foi na igreja, foi na religião que eu aprendi a rezar. Mas foi no campo da espiritualidade que eu aprendi como se reza. Porque aprender a rezar na igreja é decorar frases, decorar orações, eles acham que aprender a rezar é isso. E na espiritualidade não se ensina assim. Se ensina como que se reza você para o universo, como se reza a sua consciência, como você pede a Deus, vamos dizer assim, porque Deus não nega nada para ninguém, basta a gente saber pedir, que às vezes a gente nem pede, a gente reclama. E às vezes o que eu falo de religião, às vezes, é porque eu questiono muito a questão da vida num todo. Eu questiono porque que uma pessoa vai na igreja, paga o dízimo, ajuda lá na igreja na limpeza, faz uma série de coisas, contribui, colabora. E, no entanto, são pessoas que vivem uma vida difícil em suas casas. Tem problema lá com a sua família, lá tem problema financeiro,
vive numa crise danada, tem dificuldade para comprar no remédio, vive dependendo de prefeitura. E são pessoas religiosas. E às vezes tem aquela outra pessoa que não vale nada, que não vai na igreja. Não vale nada, não. Para muita gente parece que não vale nada. Assim que não vai na igreja, que não frequenta nada, e no entanto está andando de caminhonetona aí, andando de carrão, e não frequenta a igreja. Mas também tem gente que frequenta a igreja que está andando de carro novo, está montando loja, está ficando rico. Como também tem gente que não vai na igreja que está fazendo tudo isso. Tem muita gente pobre que frequenta a igreja, tem muita gente pobre que não frequenta a igreja. Quer dizer, essa questão da igreja é muito relativa, mas o que eu fico avaliando é que às vezes as pregações das igrejas falam que para a gente prosperar, para a gente progredir, para a gente crescer, para a gente arrumar as coisas, a gente tem que contribuir com a igreja, senão Deus não vai dar a gente aquilo que a gente precisa, que a gente não é merecedor, porque a gente não contribui. Se a gente não ajuda lá, a gente vai ganhar um inferno, que não sei o quê. Principalmente a igreja evangélica, não é todas. Mas às vezes o problema nem é a igreja em si, às vezes é o pregador. Às vezes o pregador que está de olho no dinheiro. Tem muitos pregadores, panelinhas de pregadores nas igrejas, todas elas estão estudando lá nos bastidores uma forma de tirar dinheiro do povo para construir igreja, construir patrimônio, para comprar uma casa, para comprar um carro novo, para distribuir entre eles o dinheiro que vai entrar. Eles estão mais preocupados com isso. Estão preocupados com salvação de ninguém, preocupados com alguém ir para o céu, ou ir para o inferno, ou ir para qualquer lugar. Não está preocupado com o que pode acontecer com a pessoa depois da morte. Muito menos estão preocupados com a forma que essas pessoas estão vivendo na casa delas, se elas estão passando dificuldade ou não. Às vezes a gente vê um pregador na igreja falar aquela coisa cheia de som, cheia de barulho, cheia de coisaiada. Às vezes a gente vê esse tipo de coisa, porque eu já fui em igreja evangélica, já vi pregadores lá, já fui em igreja católica, já me envolvi com isso até o pescoço. Porque eu fiz questão de conhecer a coisa. Porque um tempo atrás eu era católico, estava católico. Estava na igreja católica um tempo atrás. Depois eu larguei a igreja católica. Quer dizer, eu larguei a ideia de seguir igrejas, porque eu comecei a questionar muita coisa. Eu não estava entendendo por que parece que a riqueza está mal distribuída e tem muita gente pregando que para ficar bem, para a vida melhorar, para a família ficar em paz, para tudo dar certo, você tem que ir para a igreja. E não tem, não. Na verdade, para você ficar bem, você tem que viver o amor. O amor incondicional. É isso que tem que fazer. Não quer saber, não importa se você está na igreja, se não está. Jesus ele não criou uma religião para ele, não. Essa história aí que Jesus fez a igreja católica em cima de Pedro, que sobre essa pedra edificarei uma igreja e tal, que Pedro começou tudo, e que não sei o que, tudo é intenção de Jesus. Mas se você for olhar a Bíblia lá no início, lá no começo de tudo, você vai ver que muita coisa foi distorcida, a forma de pregar foi distorcida. Então hoje a gente está vendo aí muitas igrejas, por exemplo, o pessoal ficando rico. Eu não sou contra a igreja ficar rica, eu não sou contra nada disso não, mas às vezes não estou preocupado em arrumar dinheiro para evangelizar ninguém, em ajudar ninguém. Eu conheço muitas igrejas por aí que são donas de propriedades, fazendas, gado, café. Já fui em fazendas, em propriedades que pertencem à igreja. Quer dizer, não tem nada a ver com a fé, com a religião, não tem nada. E a fé, o amor, isso não é para ser ganhado, não é para ser vendido, nem nada. Quando a gente quer fazer o bem, a gente faz o bem, não importa se você está na igreja ou não. Eu conheço muita gente que não é religioso, não vai à igreja, nem vai em nada. E, no entanto, exercem o papel de Jesus numa boa. Sabe ajudar, sabe servir. Quantas pessoas que têm carro, que tem tudo arrumadinho, que tem casa boa, que tem tudo, e às vezes ela vai para a cidade, e a gente está lá na beira da estrada, às vezes alguém que a pessoa conhece, às vezes até me conhece, está vendo que eu estou lá, que eu lá vou para a mesma cidade que ele está indo, não para o carro para me dar uma carona. Quantas pessoas que fazem isso? Eu muitas vezes, morando na minha cidade, muitas vezes eu queria ir na outra cidade,
Veio gente da minha cidade indo para outra cidade de carro. Eu falei, agora daqui a pouco estou na cidade, vou ganhar uma carona. O cara passava direto, e depois chegava na cidade e eu estava lá. Às vezes eu pegava carona com outra pessoa, e às vezes a outra pessoa que me deu carona nem na igreja ia. E aquele que me negou carona estava todo dia na igreja, comungando, recebendo lá a Eucaristia, aquele negócio todo, quer dizer, enganando não sei quem. Assim, é claro que a igreja lá, o padre, o pregador lá, não tem culpa de alguém que faz esse tipo de coisa. Mas tem muita coisa tem muita forma de pregar dentro da igreja, de falar de Deus dentro da igreja, que foge completamente do contexto da espiritualidade, do contexto do amor de Deus. Foge. Então a gente não pode ficar pregando para os outros que para a vida ficar boa, eu preciso frequentar a igreja. Eu frequentei a igreja há muito tempo, e todo o tempo que eu estava frequentando a igreja, minha vida era uma porcaria. O dia que eu resolvi chutar tudo, a coisa mudou, mas mudou não é porque eu chutei a igreja também não. É porque eu fui cuidar da minha vida da forma que eu acreditava que tinha que fazer. Eu parei de dar o dízimo, mas continuei ajudando outras pessoas e ajudo até hoje. Sem querer nada em troca. Eu tenho uma série de alunos espalhados no mundo todo aí, no exterior, pessoas que falam comigo. Uma série de alunos, devido a uma pequena escolinha que eu tenho, eu converso com pessoas todos os dias, eu atendo pessoas para conversar com elas, problemas que elas têm, e eu sempre falo para elas, não se preocupe, tudo vai se arranjar, porque Deus está te vendo, não tem dessa não. Eu não mando a pessoa rezar mais e continuar pedindo a Deus, continua pedindo a Deus. Você está passando é um castigo. Isso é um karma, isso é aquilo, não sei o quê. Você está sofrendo é porque tem alguém na sua família fazendo uma coisa ruim. É porque você também, você fez uma coisa ruim, como eu não sei o quê. Às vezes fica enchendo a cabeça das pessoas de uma história que não é real. E se você for olhar nas suas profundidades, você percebe que as religiões, elas realmente têm um problema na sua forma de pregar. É um problema tão grande, o interesse entre eles é tão grande, eles se preocupam tanto com eles mesmos, que eles se dividem. As religiões se dividem. Quantas religiões que tem espalhado no mundo todo aí? Será que Jesus, em carne e osso, aparecesse hoje, nas redes sociais ou em qualquer lugar, no meio da rua, descesse? O que ele ia falar desse monte de religião? E não é só da religião, não. O que ele ia falar dessa questão da política, das brigas, as pessoas entre si? Eu acho que o ser humano, na minha opinião, tinha que ser que nem um time de futebol. Todo mundo passa a bola um para o outro, e não importa quem vai fazer o gol, é uma equipe, é um conjunto. Todo mundo está ali para ajudar, para somar. É o bem para o grupo todo. Mas nas igrejas não tem isso não, é um bem, vamos todo mundo ajudar aqui, mas é para fulano, é para aquele grupo lá, é para a igreja. A igreja é o grupo todo, é todo mundo. Mas às vezes compra um carro blindado para o pastor, mas deixam alguém que segue a igreja passando dificuldade. Mas aí fala assim, o Jário é muito bocudo, está falando assim, o problema não é a religião, não é a igreja, a denominação não é um problema. O problema é a pessoa que usa da religião, usa de suas habilidades, de dicção, de conversar, jeito de falar, essa coisa e tal, sabe? Consegue conversar bonito, gritar em microfone, para poder convencer as pessoas a dar dinheiro para eles. Na maioria das igrejas que você vai, que a gente vai, eles falam tanto em dinheiro que a gente fica perguntando onde é que está Jesus aqui, onde é que está Deus aqui, o que eles estão querendo com isso mesmo, de verdade. É uma coisa... Eu sou contra isso. Eu sou contra também um pai de família também que não sabe ser pai de família. O problema não é as famílias. A família que bagunçada. O problema é quem está lá administrando. É igual a questão dos governos. O problema não é o presidente da república que muda a situação do país. Presidente nenhum vai mudar, em país nenhum do mundo. O que faz mudar um país é o sistema. Tem que mudar o sistema do país, a forma, as leis, as regras. Cada país tem uma regra de um jeito. E que funciona, algumas não funcionam, e alguns não acordam para mudar também.
Enquanto no Brasil, às vezes nós temos agentes do governo querendo armar todo mundo, botar arma na mão de todo mundo. Você chega na Inglaterra, nem a polícia usa arma. Quer dizer, são culturas diferentes. E que muitos países deveriam pegar esse jeito. Mas em compensação também, em outras situações também, a gente vê países da África, lá naquelas profundidades, tipo o Congo, onde as guerras armadas existem. Quer dizer, o problema não está na denominação, não está no país, não está na igreja, não está na família, não está na escola, não está assim, no título em si, mas está em quem dirige a coisa. Eu poderia ser hoje um padre ou um pastor ganhando dinheiro com esse jeito meu. Falaram para mim que eu tinha que fazer isso. Você tem que montar uma igreja para você, rapaz. Você fica muito bem se você montar uma igreja para você. Falei, mas é isso que Jesus mandava fazer? Aproveitar do povo vulnerável, sem conhecimento, para poder tirar dinheiro do bolso deles? Tipo, alguma pessoa que conhece da cura? Eu vou curar você, mas você tem que me dar dinheiro. Eu vou fazer isso para você, mas você tem que me dar dinheiro. Sempre o dinheiro tem que rezar na consciência de quem está ali dependente. Alguém tem que falar para ele. É isso que é o problema. É isso que eu sou contra. Eu sou contra, não é a religião. Eu sou contra a religião. Eu acho que o nosso mundo, se não tivesse religião, seria pior, porque tem gente que precisa da religião. Uma pessoa que usa droga há muito tempo, tá enfiado, cheio de problema, que negócio, tá desesperado, não tem para onde ir e tal. Aí todo mundo fala assim, vai para a igreja. Às vezes ele vai para a igreja e costuma mudar. Ele começa a seguir lá o jeito do povo da igreja lá, começa a gostar daquilo, e ele muda. E a partir da igreja lá, pode ter o ensinamento que for, mas a partir de lá ele começa a acordar para Deus do jeito dele, porque Deus também toca na gente. A luz toca na pessoa para procurar a igreja, para escutar o próprio Deus, para escutar a si mesmo. Automaticamente isso acontece. É uma realidade. Então precisa existir a igreja, como também precisa existir a polícia. Né? Não precisaria. Se a educação existisse, se o amor existisse, se tudo fosse incondicional, se todas as pessoas aprendessem a amar de verdade, não precisaria nem de padre, nem de pastor, nem de igreja nenhuma, nem de polícia, nem de juiz. Não precisava nada disso. Precisava de líderes, apenas para mostrar o caminho. Apenas líderes. O mundo está precisando de líderes, não é de chefe com ego lá na cabeça. Não é isso. Nós temos que mudar dentro de nós. Mudar a nossa consciência, mudar a nossa concepção, sair dessa coisa do ódio, da raiva, nem que seja, mesmo que seja sutil, e abraçar o amor em relação à vida no todo. Então a gente tem que aprender, nós temos que aprender muita coisa. Mas também não podemos ficar chateados nem com raiva de alguém que fala qualquer coisa da gente, que nos critica. Porque feliz é aquele que é criticado. Pelo menos ele está sendo visto por alguém. É ruim, que já pensou? Você é uma pessoa que nem criticado você é, então dá a impressão que você nem existe, né? Se eu existir, alguém me critica, então eu estou mexendo na consciência de alguém de alguma forma. Então, antes da pessoa me condenar ou condenar qualquer situação no mundo, a gente precisa aprender a questionar a gente mesmo, ir lá para o nosso silêncio e conversar com esse Deus que está dentro de nós. Fazer uma meditação. Falar consigo mesmo, por vários e vários dias. E dizer para Deus, ensina-me a ser um ser da luz. Ensina-me a ser um ser da luz. Expanda a minha consciência dentro do campo do amor. Me faça entender a vida, o universo, como ele funciona, na sua realidade, na sua totalidade. Se a gente rezar isso na consciência, na mente, fizer essa oração dentro desse sentido, nessa direção, automaticamente a consciência, um todo, Deus, a existência, num todo, vai nos mostrando o caminho, vai nos levando, vai nos direcionando para a gente ver aquilo que precisamos ver e vivenciar muitas realidades que nós não conhecemos. Saímos desse mundinho pequeno
preso, onde eu só posso ir daqui até ali, porque daqui para lá, se eu fizer, é pecado. Isso aqui é pecado, tudo é pecado. Na verdade, o pecado é fruto da consciência. E o que está na consciência, às vezes, é aquilo que foi ensinado por aí. É pecado separar, o casal separar, segundo a igreja. Mas o padre não tem companheira, no caso da igreja católica. É pecado separar, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Ok. Mas um casal ficar brigando igual cachorro, a mulher viver infeliz apanhando do marido, ou não sendo feliz com o marido, ou o marido não sendo feliz com a esposa, acontecendo desgraça dentro de casa, será que não é mais pecado, não? Então tem certas coisas que é pregado por aí que não tem nada a ver com nada. É isso que a gente tem que entender. Se for para me viver dentro de uma família, casado com uma pessoa, casado ou casada, se for para viver brigando igual cachorro, pior do que cachorro, sabe? Ensinando os filhos do campo da violência, agredindo um ao outro. Separar é mais justo, é mais lindo, é mais bonito, é mais amável. Então, às vezes, a gente fica preso no paradigma da crença que tem que continuar casado até a morte. E fica ali dando mau exemplo para a família. Quer dizer, são ensinamentos que, às vezes, as igrejas colocam e que não colaboram para que as pessoas possam ter a própria opinião. Tem que viver a opinião da igreja, sempre a opinião da igreja. É o padre que sabe, é o pastor que sabe, que nem sempre é a Bíblia. Às vezes a gente acha que a gente escuta a Bíblia, eu escuto a Bíblia, não. Ninguém escuta a Bíblia, todo mundo escuta o pastor e o padre, essa é a verdade. Se o padre falar que é daquele jeito, é daquele jeito. Ah, é assim, né? Está lá na Bíblia que não pode tomar café, que não pode trabalhar no sábado. Está lá na Bíblia que pode trabalhar qualquer dia. Quer dizer, quem está certo? Por isso que eu falo, às vezes a gente obedece aí um pregador. E esse pregador, você que vai à igreja, preste atenção nele se ele fala a partir da luz ou se ele fala a partir do ego, a partir da escuridão. Se for a partir do ego, é aquela pessoa que está sempre querendo tirar de você aquilo que nem precisa. Então, a questão é essa. Tá certo? Então tá aqui o recado. Vou espalhar esse vídeo por aí para todo mundo entender. Para de criticar o Jairo Luz, para de criticar qualquer igreja, qualquer político, qualquer tudo. Nós estamos vivendo um mundo da evolução. Todos nós erramos. Todos nós estamos quebrando paradigma todo dia. Mas todos nós estamos buscando o mesmo Deus, buscando a felicidade, buscando ficar bem. E não podemos esquecer de uma coisa. Deus está em nós. E Deus é feliz dentro de nós, se nós formos felizes. E às vezes nós não somos felizes porque nós estamos presos numa crença que nos impede de dar um passo em busca da felicidade. Acordar para essa realidade às vezes é bom. Eu sou uma pessoa que eu questiono todo dia. Eu não sou mais um religioso. Porque religião é para religar o homem a Deus. E eu tenho uma crença comigo que eu não estou desligado de Deus, nunca tive. Porque Ele está aqui dentro. Sempre esteve. Dentro de mim e dentro de todo mundo. Deus está em todo lugar. Então, Ele não desliga de você, não. A questão é as escolhas que nós fazemos. E assim, se a gente for falar aqui, a gente não para. Recado dado, ok? Então fica assim então. Vamos caminhando por aí. Se você acha correto, compartilhe este vídeo. Mas não mande esse vídeo para um lugar que vai brigar com a gente. Mande o vídeo para alguém que já tem um pouco de luz, que tenha condições de entender a caminhada na busca do conhecimento. Ok?